O assunto hoje aqui no Tchau Bela é sobre o trabalho e as tendências que estão mudando a forma com a qual a gente ocupa a maior parte da nossa vida adulta. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Tudo anda mudando, especialmente depois do home office. Muita gente gostou, muita gente não gostou, vamos falar disso. A única certeza que a gente tem é que 100% em casa, 100% presencial, a fórmula tá ruim, né? E para quem acha que bem-estar não tem nada a ver com trabalho, tem tudo a ver, gente, porque a gente passa a maior parte das nossas vidas trabalhando, né? Pois é, e não é só mais a dinâmica do home office ou não, mas também por que os formatos, as condutas corporativas, como que a gente pode readequar todos esses comportamentos e necessidades de pessoas e de empresas com olho no futuro, porque essa mexida na estrutura mexeu com tudo, né? Eu sou Vânia Góes, jornalista especializada em beleza e bem-estar. Apresento o Tchau Bela com Isa Deson. Eu sou expert em tendências e hoje a gente vai falar do futuro do trabalho, olhando para as novas rotinas que estão aparecendo por aí. Bom, para começar, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, acabou de anunciar uma série na Netflix que ele é o host, muito chique, entrevistando pessoas de áreas diferentes, de posições diferentes nos seus ambientes de trabalho, tá? Pois é, a série chama Trabalho. E o que ela busca, assim, que nos interessou é mostrar nuances de profissionais de diversos tipos de trabalho. E a gente faz uma imersão com os entrevistados e a gente tem ali gente que está chegando pela entrada de serviço e gente sentada no gabinete, se leva, etc. Acho que parte da ideia é falar sobre essas disparidades sociais, é falar sobre tecnologia e como inteligência artificial vai influenciar nas rotinas de todo mundo e também sobre ética, sobre propósito, algo que a gente ouve falar tanto, né? E claro que a gente ficou muito interessado com o fato da série também abordar trabalho criativo versus mão de obra qualificada, né? Então, tudo isso na provocação que o Obama trouxe da gente questionar o que é um bom trabalho hoje. Hoje, quando a gente pensa na maior parte das mudanças, é natural que seja sobre carga horária, né? A gente tem visto que diminuir o tempo que as pessoas têm trabalhado sem mudar quanto dinheiro elas recebem é uma das soluções. Inclusive, essa é uma das especulações para melhorar a produtividade e bem-estar quando você está trabalhando. No episódio de Burnout que a gente já gravou aqui, falamos um pouco sobre isso. Mas, nesse mês, a Folha de São Paulo publicou uma matéria contando que a 4-Day Week, que é uma organização que defende 4 dias úteis de trabalho, vai começar a testar em empresas brasileiras essa carga horária a partir de dezembro. Pois é, e como a Vânia falou, começou a entrar em prática, então a gente foi atrás de aonde, quando, como, quem. Né? Aprendemos através de uma matéria da Exame desse ano que, por exemplo, a Microsoft do Japão já aplicou esse método lá em 2019 e a produtividade aumentou 40%. A Basecamp, empresa americana de software, adotou em 2020 a semana de 4 dias e também afirma sucesso. E a Perpetual Guardian, que é uma empresa neozelandesa que gerencia ativos, testamentos, propriedades, fez isso tudo antes ainda, em 2018, e viu uma redução de 20% no absentismo e um aumento de 30% na satisfação do trabalho. E para além do que as próprias empresas alegam, tem vários estudos que estão reforçando todos esses resultados. A Universidade de Oxford, inglesa, descobriu que a semana de 4 dias de trabalho pode levar a uma redução de 20% no consumo de energia total dos locais, né, onde a gente ocupa lá todo dia. E a Universidade de Warwick aponta uma redução de 35% em faltas. Tem tudo a ver com o que você falou, né? Pois é, e aí no Brasil ainda está embrionário. Algumas empresas já estão implantando isso. Um exemplo é a agência de comunicação Schultz, de Porto Alegre, ou a Z-Dog, que é uma marca originalmente carioca, de produtos para pet, que começou a redução de 4 dias em março de 2020 e manteve mesmo depois que a empresa foi vendida para o grupo Pets. Organizar a semana em 4 dias úteis me parece melhor do que fazer home office, né? A gente tem a sensação com o home office de que os horários ficam mais flexíveis, mas muita gente reclamou, especialmente durante a pandemia, que é o contrário, né? Como você estava em casa disponível o tempo inteiro,
você acabava trabalhando muito mais, né? Esse debate está voltando porque as empresas estão obrigando essa volta, em muitos deles, 100% do presencial. E isso tem desmotivado muita gente que se acostumou a ser um pouco mais dono do seu horário. Eu acho que isso tem tudo a ver com pessoas que estão mais acostumadas a autogerenciamento também, tem um pouco mais de disciplina. Eu falo isso porque eu fiquei 8 anos em home office antes da gente abrir escritório no começo desse ano. Então, eu acho que também tem esse lugar onde quem curte um pouco mais de estrutura prefere um pouco mais de presencial e quem se sente um pouco mais estruturado e organizado prefere home office, né? Eu amo que tinha até um meme falando que o Zoom, o que seria das nossas vidas sem o Zoom na pandemia, pediu para que a força de trabalho voltasse 100% presencial, né? Imagina empresas um pouco mais conservadoras. Mas, enfim, esse movimento das empresas é impulsionado por uma série de fatores, como a necessidade de colaboração presencial e essa preocupação com produtividade, porque sim, os chefes gostam de ficar de olho no que as pessoas estão fazendo. E quando a gente olha pelo viés da tendência, o que o home office obrigatório da pandemia, do lockdown, revelou, na verdade, era uma grande insegurança da forma que a gente... De gestão, né? Exato, que a gente ensinou os nossos gestores que não confiam na própria equipe, ou seja, vem aí um lugar muito mais profundo de como também que a gente pode pensar em outras formas de liderança, mas aí fica para outro episódio. Sim. Acho interessante trazer um dado. A Microsoft, por exemplo, entrevistou 20 mil profissionais em 11 países e concluiu que 85% dos líderes consideraram que a mudança para o trabalho híbrido dificultou a confiança na produtividade dos empregados. Então, não é à toa que a gente está falando disso. E aí, gente, volta a esse assunto. A gente foi educada a uma forma regulatória de liderança que não é baseada na autonomia, né? É bater cartão, chegar no horário. Aí. Bom, do ponto de vista de quem trabalha, o modelo de home office, quando é bem feito, né, enfim, permite um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional, uma redução de estresse e uma melhoria de saúde mental, segundo essa matéria da Exame. Mas isso não é unânime, a gente aqui não tem filhos e fica muito fácil falar para quem não estava também operando uma creche dentro de casa durante o home office e a pandemia, né? Então... É que a pandemia não tinha infra de nenhum jeito, né? Por isso que a gente fala de um home office bem feito, né? Outro tema que tem tudo a ver com saúde mental, equilíbrio e trabalho é demissão em massa, que a gente vem falando disso nos últimos anos. Só em novembro do ano passado, mais de 4 milhões de pessoas deixaram voluntariamente os seus empregos nos Estados Unidos. Foi o 18º mês consecutivo de demissões recordes no país. A gente já falou sobre esse movimento nesse episódio do Burnout, que chama Great Resignation, no termo tendencinha, além de Quiet Quitting, que significa fazer só o necessário dentro da sua função, para dizer, enfim, que a pessoa vai aos poucos se desligando ou saindo de forma silenciosa, né, do seu cargo. Tudo isso afeta principalmente as gerações mais jovens que estão chegando no mercado de trabalho agora ou chegaram durante a pandemia, né? Segundo um estudo da Gallup, que é uma empresa especializada em consultoria e pesquisa sobre trabalho, fatores como flexibilidade para trabalhar do escritório e remotamente, iniciativas de bem-estar e saúde mental, o impulsionamento e benefícios culturais têm um peso significativo para a geração Z conseguir se manter nos seus cargos. Além disso, trabalhar num espaço que promova respeito, equidade, inclusão, são outros pontos substanciais, que é o mínimo, né, gente? Pois é, ainda bem que a gente está começando a cobrar, né? 2023, a gente também achou um estudo da Compass Group que provou que 71% dos entrevistados globais dizem que os empregadores têm a responsabilidade de promover proativamente a sustentabilidade, benefícios digitais no local de trabalho e que eles estão dispostos a procurar outros empregos se as suas necessidades não forem atendidas, ou seja... muito mudou aí sobre como que a gente encara a importância desta oportunidade de trabalho, no fim, né? É uma geração bem mais exigente, né? Total. Uma matéria da Fast Company de 2023 apontou que o mindset, né, o jeito da geração Z entender o mundo é muito mais igualitário e que, portanto, eles esperam que a relação funcionário-empresa seja um ganha-ganha. Imagina se a gente ia pensar nisso 20 anos atrás. Mas também, se não for, eles... bota a boca no trombone.
O trombone aqui, no caso, são as redes sociais, né? Eles não têm medo de usar. Inclusive, a gente mapeou umas hashtags, tipo rage applying, ou seja, você aplicar para um emprego, né, na base da raiva, sair do outro. Vai com ódio mesmo. O quit talk, né? Então, você fazer um vídeo ou um conteúdo sobre você pedindo demissão. E o act your wage, que faz uma brincadeira entre salário e idade, age e wage, né? Como quem diz, então vamos, comporte-se quanto... Vou agir de acordo com o meu salário. Exato. E claro que, independentemente da gente estar fazendo piada aqui, independentemente da gente ver uma geração inteira super insatisfeita, querendo reivindicar valores que nem passavam pela nossa cabeça reivindicar, porque a gente só estava muito feliz de ter um job, o motivo principal do ativismo dessa geração está atrelado à saúde mental. Tem um estudo da Global Mind, que é um projeto que rastreia a relação entre a nossa saúde mental e capacidades funcionais, ambiente social, cultural, tecnológico, enfim, que diz que a geração Z tem as menores taxas de bem-estar mental geral. Então, não à toa eles estão engajados nisso, né? Pelo menos no trabalho. Pois é, a Deloitte, em 2022, disse que estresse e ansiedade atingem 46% dos Zs. Eu fiquei muito triste com essa notícia, porque pelo menos isso a gente também não tinha, mas na adolescência. Mas acho que é importante a gente olhar sob essa ótica de bem-estar, de equilíbrio, de autocuidado, como isso tem tudo a ver com exigências mesmo dos funcionários, quando a gente pensa em rotinas de trabalho, né? Até porque não é porque é uma exigência de uma geração mais nova que não significa que não seja uma preocupação e algo que esteja afetando todas as pessoas inseridas no mercado de trabalho, né? E não à toa, atentas a essa tendência, muitas empresas estão agregando esses assuntos ao escopo de trabalho do RH, né? O que seria o RH se não um departamento para cuidar do bem-estar da galera, não é mesmo? Eu sempre falei que o futuro da inovação está no RH, gente. Se a gente não muda como a gente contrata, quem a gente contrata, como que trabalha, fica muito difícil mudar a estrutura como um todo, né? Mas um relatório recente da Society of Human Resource Management, ou seja, a Sociedade de Recursos Humanos americana, revela que quase 78% das organizações atualmente oferecem ou planejam oferecer recursos de saúde mental no próximo ano. E, inclusive, retiros, que a gente se acostuma a pensar nisso só sob um viés espiritual ou que tem a ver com nutrição, também estão dedicados a olhar para dinâmicas de trabalho. Existe o Fazlani Nature's Nest, que é um retiro de bem-estar na Índia. Eles lançaram um programa de bem-estar só para dinâmicas corporativas, para treinar a equipe, fazer palestras interativas, pensar em gerenciamento de estresse, meditação em grupo e por aí vai. Vou começar a fazer esse orçamento para a equipe do Tiago. Cara, a coisa está ficando tão avançada, né, que a empresa de neurotecnologia que chama Roga anunciou em janeiro desse ano o lançamento de um programa de bem-estar corporativo focado em reduzir estresse e burnout. Basicamente, eles criaram um gadget, um dispositivo que promove a estimulação elétrica cerebral de um jeito não invasivo, naturalmente. E, associado à meditação, ajuda a reduzir os níveis de estresse fisiológico e psicológico. Imagina você chegar no trabalho um pouquinho antes, fazer esse treinamento? Eu amo, eu fico louca para experimentar, até porque comprovaram uma redução de 58% dos sintomas de estresse depois de 2 semanas de uso e 82% depois de 4 semanas de uso. É surreal esse negócio. Wellness é assunto do mundo corporativo agora, né? Não precisa nem ter tantos gadgets, né? Só um pouquinho mais de cuidado lá do RH, um exercício ali de mindfulness, talvez, né? E a gente começar a entender o que está causando esse mal-estar. Por exemplo, uma das coisas que causa esse estresse todo é o estresse financeiro, né? Isso afeta muito a nossa saúde, o nosso desempenho. É uma das principais causas de insatisfação no local de trabalho quando a gente olha para a Associação Americana de Psicologia, por exemplo. Porque pensar em orçamento, gestão de dívida, poupança, aposentadoria, investimento, planejamento familiar, todos esses temas, enfim, são muito estressantes e geralmente a gente tem pouco repertório para lidar com eles no dia a dia, né? Eu já falei aqui e vou falar de novo. A gente teria que ter educação financeira na escola. O RH podia o quê? Ajudar a gente a fazer bons planejamentos financeiros. É sobre. Então, o que a gente vê que quem está oferecendo, né, esse tipo de auxílio está começando a demonstrar mais compromisso aos funcionários. Está indo além das responsabilidades básicas de ajudar as pessoas a pagarem boletos pelo trabalho que elas estão fazendo. Né? Então, a gente vê que é muito importante a gente começar a evoluir
e fazer esforços mais empáticos, oferecendo serviços e soluções que os dois lados fiquem felizes, para a gente sair dessa lógica também onde o funcionário um dia se sente apenas um número, né? Porque não adianta só a empresa ir muito bem, né? O balanço ser ótimo, os resultados financeiros serem bons se, né, quem está dentro não está satisfeito com a grana ou não está satisfeito com o ambiente, né? Pois é, tá tudo engatinhando, mas o nosso trabalho aqui é pescar o que vem pelo futuro e a gente achou interessante o que a Tiffany Bova da Salesforce observou. Ela fez um paralelo dizendo assim, as empresas gastam bilhões de dólares melhorando a experiência do cliente, né? Você também, alguma empresa que você trabalhou, gastou muitos dinheiros com isso. Mas quase nenhuma faz esforço comparável para melhorar a experiência do funcionário, que acaba sendo sempre o seu primeiro garoto propaganda. Eu falo, cara, quem curte trabalhar com você vai ser sempre o seu melhor outdoor. Então, para além dessas questões ligadas ao bem-estar, à sustentabilidade, à equidade, o que mais que a gente pode ver por aí, né? Isso que a gente se perguntou um pouco. Acho que o modelo híbrido, que é o menos engessado, e que a pandemia acelerou, enfim, que a gente usasse a tecnologia que está ao nosso redor para conseguir trabalhar de um jeito melhor. Tem uma pesquisa da McKinsey que aponta que 75% dos entrevistados preferem o modelo híbrido e quase metade esperam prioridade em políticas que apoiem flexibilidade, incluindo licença parental estendida, licença médica, horários mais flexíveis e políticas de trabalho em casa. Parental, né? Estresse que no parental, ou seja... Não é né, só da mãe. É de todos os seres envolvidos. E é óbvio que a gente vai ter que repensar o local de trabalho. Ele precisa ter novos propósitos, novos formatos, espaços menos convencionais. A gente não está falando de mesa de ping-pong aqui, nem nada disso, tá, gente? Segundo a McKinsey, a demanda do espaço físico menor, assim, por causa dessa questão do híbrido, fez as empresas repensarem um pouco mais como que elas podem inserir novos hábitos dentro do trabalho. E aí, gente, não adianta fazer uma salinha da meditação ou ter a mesa do ping-pong. Precisa criar um ambiente com tempo de qualidade para todo mundo. A gente listou alguns exemplos que vão além dessas ideias básicas de salas de descompressão e estão transformando os escritórios em algo mais funcional e mais criativo também, né? Bom, a gente está sempre de olho na Space 10, que é a incubadora de inovação da IKEA, fica em Copenhague, e eles transformaram o andar térreo do escritório em um centro público com biblioteca, café e espaço para evento. E a ideia surgiu de uma pesquisa interna, ou seja, tem esse recurso também, perguntar para quem já está aí, né? Em que eles descobriram que 87% de quem trabalha na empresa se engaja na busca de inspiração e novas ideias, ou seja, essa ideia de trazer a biblioteca e espaço para eventos já oxigena, né? E 59% deles desejam fazer parte de uma comunidade com ideias semelhantes, pertencimento, etc. Então, também fomentar essa coisa da troca e de coisas presenciais é legal. Tem um escritório em Toronto, no Canadá, da Mason Studio, que tem um propósito meio semelhante. Também tem biblioteca, um espaço para exposições de arte, eventos públicos, enfim. Mas acho que a ideia principal que os colaboradores colocaram é que eles queriam algo mais casual e menos compartimentado nesse modelo de mesa e cadeira. E já que a gente bate tanto nessa tecla do modelo híbrido, também tem soluções para tornar essa jornada mais saudável quando o trabalho é remoto, né? Claro, e tem gente usando já a inteligência artificial para infoentretenimento, né? Então, a ideia de juntar informação com entretenimento vem muito aí do EAD, isso. A telemedicina e até linhas de apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que são projetos muito centrados não só nos colaboradores, mas também nas famílias, né? Para que eles também aproveitem jogos, show, enfim, sessão de yoga, Gym Pass. Exato. E aí a gente trouxe um exemplo que foi desenvolvido por empreendedores e engenheiros de Berkeley, que chama Kintsugi, que é um software de biomarcador de voz. Ou seja, ele identifica coisas no tom da sua voz, que usa inteligência artificial para detectar sinais de depressão e ansiedade em apenas 20 segundos. E a ideia é que ele seja um serviço completo, para não só fazer o diagnóstico, mas trabalhar junto com um plano de tratamento, por exemplo, do seu seguro de saúde, sabe? Eu achei isso genial, é para isso que eu acho que a inteligência artificial está aí.
E, no geral, a gente está super curiosa, né? De como é que o tema vai evoluir, o que vai, de fato, transformar em realidade, como que as empresas vão perceber essas melhoras, esses pedidos dos funcionários. E eu acho que o que a gente aprendeu com tudo isso é a necessidade de escuta. A gente busca muita inovação do lado de fora e tem muita inovação para a gente buscar dentro de casa para ter certeza que toda a nossa equipe está dando o seu melhor e está se sentindo bem fazendo isso, né? E não vai dar para todo emprego ter esse nível de flexibilidade, ser tão solto, mas dá para a gente melhorar, né? Especialmente nesse nível de confiança, ou entender que as horas diárias não necessariamente têm a ver com boa produtividade. Oremos para que fique mais leve. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi, em São Paulo. A pesquisa foi feita pela Larissa Nara e pelo Felipe Stoffa, com o roteiro da Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista e a carinha de cada episódio é desenhada pela diretora de arte Núbia Lima. A gente conta com a produção da agência On The Nose e da Space House. Quinta-feira tem um episódio novo. Ativa as notificações, segue a gente no @tchaubela.podcast e até semana que vem. Tchau, Bela!